Seja muito bem-vinda a mais uma aula da comunidade SOS Idoso. Hoje nós vamos conversar sobre o ômega 3, os benefícios do ômega 3 para a saúde da pessoa idosa, não só para a saúde da pessoa idosa, mas a gente precisa entender que o ômega 3 é importante em qualquer faixa etária, inclusive, e aí essas são questões que eu não vou detalhar, mas para a saúde da gestante e para a saúde do bebê. Então, assim, mulheres gestantes deveriam suplementar ou ter uma alimentação, né, bastante rica aí, nos alimentos que trazem ômega 3, porque isso ajuda, inclusive, na formação do cérebro do bebê, né? Mas, infelizmente, as pessoas têm aí um certo preconceito, né? Pronto. Em relação ao ômega 3, porque não conhecem, tá? Mas o ômega 3 é um suplemento muito importante. O que é o ômega 3? O ômega 3 são ácidos graxos, né? São gorduras saudáveis. A gente tem aí 3 tipos, que é o DHA, o EPA e o ALA. Não vou citar o nome de cada um deles, assim, extenso, que são nomes, assim, bem difíceis de falar e que a gente não tem necessidade. Sabendo já que é o DHA, o EPA e o ALA, isso já é o importante para a gente. DHA e EPA são de origem animal, né? Origem animal, origem nas algas, né? E o ALA já tem uma origem mais das plantas. A gente tem vários alimentos aí que podem trazer esse ômega 3 para a gente, nesses óleos, essas gorduras saudáveis para a gente, mas o que acontece? O nosso corpo, ele não produz, tá? Quando a gente fala em óleos essenciais, a mesma coisa quando a gente fala lá nos aminoácidos essenciais, quando vocês ouvirem falando essenciais, é porque o nosso corpo não produz. Então, a gente tem que adquirir, né, da alimentação, dos suplementos. E são essenciais mesmo, não só porque a gente não produz e a gente tem que buscar isso da alimentação, mas porque o nosso corpo ele não funciona bem sem esses óleos, inclusive nosso cérebro, inclusive nosso coração, né? E eu vou estar falando para vocês os benefícios desses óleos, tá? Eu coloquei aqui, eu acho que 12 benefícios do óleo. Vou falar a questão do teste também, para você saber se esse ômega 3 que você está utilizando realmente é um ômega 3 de boa procedência, né? E vou estar falando para vocês também, fazendo um resuminho, né? E falando as contraindicações também, tá bom? E melhores formas também de absorção do ômega 3. É uma outra questão que a gente precisa estar pensando também. Mas vamos lá. Primeiro benefício do ômega 3, lembrando toda a nossa jornada da longevidade, né? Que o ômega 3 ele ajuda na manutenção dos nossos telômeros. Então, já aprendemos em todas as lives aqui, quanto menores os telômeros, maior, né, a nossa velocidade de envelhecimento, e quanto mais a gente consegue manter ali o tamanho dos nossos telômeros, mais a gente faz com que esse processo de envelhecimento seja mais alongado. Então, a gente vive por mais tempo, com menos problemas de saúde, com menos complicações, né? Então, o ômega 3, ele vai promover, vai diminuir essa velocidade de encurtamento dos telômeros, que já acontece ao longo do nosso processo de envelhecimento normal. Mas existe um outro benefício, que eu agora vou falar que é, assim, o maior benefício, tem vários outros que eu vou falar para vocês, mas eu poderia dizer assim que é o maior, que é o fato do ômega 3 ser anti-inflamatório. Então, a gente sabe, por exemplo, que a maioria das doenças crônicas, né, não transmissíveis, elas são causadas, a maioria delas, pela inflamação do nosso organismo. A gente estudou isso aqui também, a gente estudou isso dentro da semana SOS Idoso, né, os vídeos, para quem não assistiu também, estão aqui dentro da comunidade. E o que acontece? Se a maioria das doenças são causadas por esse processo inflamatório crônico, ou seja, essa inflamação crônica que fica ali no nosso organismo, que a gente nem percebe se a gente não faz exames, se você usa o ômega 3 é anti-inflamatório, ele vai te ajudar não só a prevenir essas doenças, como vai te ajudar a tratar também. Então, hoje a gente sabe também coisas que a gente já estudou, que a nossa dieta é ruim, isso vai causar uma inflamação do nosso organismo. Nós, muitas vezes, vivemos estressados, né? E quem está estressado aí, assiste as lives anteriores também sobre estresse, que vão te ajudar. Nós vivemos no meio da poluição, que também causa inflamação, né? Nós comemos, muitas vezes, alimentos com agrotóxicos. Tudo isso vai causar inflamação no nosso organismo. E o ômega 3 vai vir justamente ajudando a diminuir esse processo inflamatório e a prevenir esse processo inflamatório. Então, eu diria que uma das maiores
um dos maiores benefícios do ômega 3 é justamente esse poder anti-inflamatório que ele tem, tá? Além disso, o ômega 3 também diminui aquele estresse oxidativo que nós também estudamos aqui. Inclusive, nós falamos sobre alimentação antioxidante também, né? E o ômega 3 vai ajudar nesse sentido. É um outro processo que também traz várias doenças para a gente, que é esse processo aí de estresse oxidativo acelerado, permanente no nosso organismo. O ômega 3 vai ajudar nesse sentido também. Além disso, o ômega 3 ajuda na formação de todas as células do nosso corpo. Então, as nossas células precisam de ômega 3. Se a gente tem uma alimentação ruim, que não tem pobre em ômega 3, a gente causa uma disfunção celular, que a gente também já estudou por aqui. Então, é importante consumir o ômega 3 para manter a estrutura das nossas células saudáveis. Agora, existe um ponto também muito importante, principalmente para quem tem medo, né, de desenvolver demências, etc., que o ômega 3 ele ajuda na saúde dos nossos neurônios. Então, assim, o ômega 3 ele vai ajudar, ele é importante para manter essa comunicação entre os neurônios, essa sinapse, né, essa conversa de um neurônio que transmite para outro, que faz com que a gente funcione, tanto do ponto de vista cognitivo, né, quanto do ponto de vista físico. A gente precisa de ômega 3 para isso. O ômega 3 ajuda a fortalecer a nossa memória. O ômega 3 também ajuda a melhorar o nosso desempenho cognitivo, a melhorar o nosso raciocínio, né, a melhorar a nossa capacidade de julgar as coisas. Vocês vão perceber, se você nunca consumiu ômega 3, se você começar a consumir, você vai perceber isso, quanto que a sua memória funciona melhor, quanto que a sua função cognitiva melhora. Inclusive, dentro daquele protocolo, quem fez o treinamento SOS Alzheimer, dentro daquele protocolo, né, de reversão cognitiva leve e também de tratamento de prevenção fases iniciais do Alzheimer, ou manutenção, né, uma tentativa de estabilização ali do Alzheimer por um tempo, se utiliza o ômega 3, tá? Os suplementos de ômega 3, justamente porque ele melhora essa saúde dos neurônios, né? Então, se melhora a saúde dos neurônios, melhora a saúde do nosso cérebro e nos protege contra as demências, inclusive contra a demência do tipo Alzheimer. Então, é muito importante para isso. Tem uma outra questão também, um outro ponto que muita gente não sabe, que o ômega 3 ajuda na estabilização do humor. Então, ele ajuda, por exemplo, pessoas que sofrem com esquizofrenia, pessoas que sofrem com ansiedade, pessoas que sofrem com estresse, com depressão. Por quê? O ômega 3, ele tem lá um tipo de óleo, né, principalmente, que é o DHA. O DHA, ele vai... os neurônios da nossa área do cérebro, né, que é chamada lá o sistema límbico, eles são diferentes dos outros neurônios do nosso cérebro. E aí, o que acontece? Esses neurônios, eles precisam desse tipo de óleo. Eles precisam de DHA, tá? Então, uma vez que você consome a quantidade correta de DHA, você consegue estabilizar o seu humor, já que essa área do cérebro, sistema límbico, é responsável pelas nossas emoções. Se isso está em baixa, você vai estar mais propenso à depressão, vai estar mais propenso a outros problemas, outras questões relacionadas aí, uma desestabilização do seu humor. Então, lembrem-se que na aula passada a gente falou, por exemplo, que insuficiência de vitamina D pode também causar depressão. Insuficiência de ômega 3 também é a mesma coisa. Se você não consumir a quantidade adequada, seu cérebro não funciona bem, inclusive a área do seu cérebro responsável pelo humor. Então, existem casos em que o tratamento de depressão é feito com suplementação de ômega 3, tá? Muita gente não sabe, mas ômega 3 ajuda aí a tratar depressão, a tratar esquizofrenia, tudo isso já tem vários estudos científicos documentados falando sobre essa questão. Além disso, também, o ômega 3, ele diminui nosso risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, ele vai diminuir, por exemplo, as possibilidades de você sofrer com AVC, as possibilidades de você sofrer com hipertensão arterial, inclusive ele vai ajudar a tratar quem sofre com hipertensão arterial, a diminuir seus níveis pressóricos, né? O ômega 3 vai ajudar a diminuir seus triglicerídeos, isso também já é muito documentado cientificamente em vários artigos, vai diminuir também as chances de você sofrer com coágulos sanguíneos, né? Então, olha, a gente pode dizer que o ômega 3 é um antitrombótico, por isso é muito importante. Quantos idosos aí, né, sofrem com esses problemas de coagulação, enfim, o ômega 3 vai estar ajudando nessa situação. Inclusive, para quem já está, já sofreu com algum problema cardíaco, exceto quem tem uma prótese cardíaca, quem já sofreu, quer prevenir a ocorrência de outros problemas, pode estar utilizando, suplementando ômega 3.
Além disso, o ômega 3 também diminui as chances de morte súbita em 90%, né? Então, principalmente quem tem, como a gente falou na live passada, a questão de quem já tem na família pessoas com problemas de morte súbita, pessoas que morreram, né, com morte súbita, é importante fazer suplementação de magnésio e é importante fazer suplementação de ômega 3 também, porque vão diminuir drasticamente suas chances de sofrer com esse problema de morrer, no caso, né? Porque estamos falando da morte súbita. Além disso, o ômega 3 também tem um efeito sinérgico com o ômega 9. O ômega 9, principalmente, a gente vai encontrar ele no azeite de oliva. Então, você fazer suplementação de ômega 3 com a utilização de azeite de oliva vai te ajudar principalmente a prevenir e a tratar doenças autoimunes, né? Qualquer tipo de doença autoimune, quando a gente tem essa sinergia de ômega 3 com ômega 9, a gente ajuda no tratamento. E a vitamina D também, tá, gente? Lembrando, se você conhece alguém, eu não sei se eu falei isso na live passada, se você conhece alguém que sofre com doença autoimune, né? Eu sugiro fortemente que procure os trabalhos do Dr. Cícero Coimbra, tá bom? A gente tem vários vídeos do Cícero Coimbra no YouTube, ele tem um consultório dele, ele tem profissionais formados por ele, que fazem um tratamento fantástico para doença autoimune com vitamina D, que também ele faz uma associação, né, com o ômega 3, com o ômega 9, já que todos esses três suplementos aí vão estar ajudando nessa questão. Bom, além disso, também eu falei no início da live que o ômega 3 ajuda no desenvolvimento fetal. Então, não tem a ver com envelhecimento, entre aspas, né? Já que à medida a gente nasce, nós estamos envelhecendo. Então, assim, lá o bebê, se a mãe já faz suplementação de ômega 3, já vai ajudar na formação, no desenvolvimento do feto, né? Então, se vocês conhecem também gravidinhas aí, é importante ver com o médico, né? Fazer essa análise aí da possibilidade de estar suplementando com ômega 3. Os médicos da funcional, os médicos que já conhecem mais, né? Sobre depressão, estou lendo aqui o comentário da Sol, né? Mas os médicos que já estudam suplementação, eles vão estar ajudando e indicando a quantidade que essa mãe, né, essa futura mãe, vai estar necessitando. Além disso, o ômega 3 também associado com exercícios aeróbicos também vai ajudar a emagrecer, tá? Então, é claro que não só o ômega 3, né? O ômega 3, como ele faz esse processo anti-inflamatório, e a obesidade é uma inflamação, ele vai te ajudar a emagrecer, sim. Mas, além disso, né, se você associa isso com exercício aeróbico, que vai promover uma queima de gordura, né, isso vai fazer com que você emagreça mais rápido. Além do que o ômega 3, ele também vai ativar enzimas que queimam a gordura, né, que fazem esse processo aí de queima de gordura no nosso organismo. Por isso que muito se fala que o ômega 3 emagrece, né? Sempre quando a gente vai na nutricionista, a nutricionista geralmente indica também o ômega 3 justamente porque ele ativa essas enzimas que queimam gordura. Além disso, tem algo que pouco se fala também, que o ômega 3 beneficia a nossa visão, tá? Então, hoje nós sabemos que o DHA, ele é um componente fundamental da nossa retina. Então, pessoas que têm pouco DHA acabam sem querer provocando aí problemas oculares, problemas oftalmológicos, né? Problemas na retina. Então, assim como nosso cérebro precisa muito de gordura, a nossa retina também precisa. Então, o ômega 3 vai estar te ajudando aí a prevenir complicações, né, doenças aí oftalmológicas, e é muito importante, logo, justamente para o idoso que geralmente sofre aí com problemas de vista, por outras questões também, né, mas questões relacionadas à retina, algumas dessas questões podem ser prevenidas, né, pela utilização do ômega 3. Bom, e aí tem alguns alimentos, né, que a gente pode estar utilizando, tá? Que são ricos em ômega 3. Os peixes gordos, acho que a maioria de vocês já sabem. Lá no meu Instagram, no Instagram antigo, tem uma lista dos peixes que sofrem menos contaminação. Então, vocês podem olhar lá naquela lista, né, e fazer aí a relação dos peixes que vocês podem consumir, pelo valor, enfim, pelo preço. Mas lá tem uma lista dos peixes menos contaminados. A gente precisa estar atento a isso também. Mas peixes gordos, óleo de linhaça, né? A própria linhaça, semente de linhaça, farinha de linhaça, vegetais folhosos, chia, nozes, algas, são todos alimentos que têm ômega 3. O problema é que a nossa dieta geralmente não é baseada nisso. Então, por exemplo, a dieta paleolítica, né, que às vezes eu falo aqui para vocês, a dieta mediterrânea, eles consomem muito peixes e sementes. Então,
Isso facilita, né? Isso faz com que essas pessoas, principalmente na dieta mediterrânea, aí, que eles tenham a quantidade adequada de ômega 3 mesmo não suplementando. Muitas vezes isso não é o nosso caso, né? A gente pouco, eu não sei vocês, né? Mas pouco a gente se alimenta com peixes, com sementes, né? Com oleaginosas, e aí fica difícil, a gente acaba ficando com ômega 3 em baixa. Em relação à suplementação, né, hoje tem um consenso científico, embora eu sempre fale para vocês, gente, procure o médico de vocês para fazer indicação, tá? Procure o médico, ponto. Mas eu falo aqui dos consensos científicos. Existe um consenso de uma dose mínima aí que não causa problema para ninguém, apesar de que a gente só tem três, na verdade, fatores aí que podem fazer com que você não possa estar fazendo utilização de suplementos de ômega 3, tá? Mas existe uma dose mínima que traz muitos benefícios e que pode ser utilizada pela maioria das pessoas, que é justamente 1.000 miligramas de ômega 3. E aí, desses 1.000 miligramas, né, quanto mais DHA tiver, melhor. Isso porque o DHA vai proteger o nosso cérebro. Então, principalmente para idoso, né, que tem essa grande preocupação com a questão das demências, com a saúde cerebral, é muito importante fazer pelo menos o mínimo de 1.000 miligramas de ômega 3. Mas, na maioria das vezes, o médico vai te indicar 3 cápsulas de ômega 3 por dia. 3 ou 4, né? Às vezes ele vai indicar uma de manhã, uma tarde, uma noite, ou uma de manhã e uma tarde, né? Ou 2 ali antes do café da manhã, 2 antes do almoço. Porque algumas pessoas, quando utilizam ômega 3 à noite, não se sentem bem. Outras não se sentem bem em jejum, porque quando nós estamos com o estômago vazio, a gente faz a utilização de ômega 3, às vezes volta, né, aquele gostinho do peixe e tal. Então, indicado, se você for tomar em jejum, é você tomar quando já estiver próximo do seu momento de fazer a refeição. Então, assim, 5 minutos antes de tomar o seu café, você faz a utilização de ômega 3, tá? E aí utiliza na hora do almoço. Se você não tiver problema à noite, o que as pessoas geralmente relatam à noite? Que ficam mais energéticas, né? Quando utilizam o ômega 3 à noite. Então, por isso que se indica mais pela manhã, né? Assim que você for tomar o café da manhã, e também no horário do almoço. Bom, por que se diz para não se passar de 3 cápsulas de 1.000 miligramas de ômega 3? Porque, como eu falei, o ômega 3 ele é anticoagulante. Então, se você utilizar demais, além dessas 3 cápsulas, o que pode acontecer é seu sangue afinar demais, né? E aí, por isso também que um dos fatores, né, as pessoas que não devem utilizar ômega 3 é justamente quem tem problemas de coagulação, quem tem hemofilia, porque se você já está com um problema de coagulação, você já está com hemofilia, você vai lá e utiliza ômega 3, o seu sangue vai afinar muito mais. Então, por isso que para essas pessoas não é indicado utilizar o ômega 3. Além também que não é indicado o suplemento de ômega 3 para pessoas alérgicas, tá? Quem é alérgica a frutos do mar não vai poder utilizar o ômega 3 a cápsula de peixe, mas pode utilizar a linhaça, pode utilizar os vegetais folhosos, pode utilizar chia, pode utilizar nozes, né? Então, não vai utilizar essa suplementação, essa utilização do óleo de peixe em cápsulas, mas pode melhorar aí a questão da alimentação com os vegetais folhosos, com chia, com nozes e etc, né? Deixa eu ver o que mais. Também é muito importante a gente entender, quando a gente fala a questão de quantidades, assim, tem algo que está envolvido aí, que é a questão da absorção, né? Então, quanto mais velho você fica, em termos de qualquer vitamina, às vezes você vai ter muita dificuldade para absorver, principalmente se a sua alimentação for uma alimentação que é repleta de produtos industrializados. Então, é muito interessante, se você nunca fez suplementação, você fazer um detox antes, sabe? Você tirar aí pelo menos uma semana para você tirar alimentos industrializados, tirar açúcar, tirar trigo, tirar esses óleos vegetais horríveis, né? Que eu já citei para vocês várias vezes, óleo de girassol, de milho, de soja, tirar tudo isso, fazer uma limpeza no seu organismo. Porque aí toda aquela toxicidade, né? Tomar bastante suco verde, bastante água, bastante líquido, aqueles tóxicos, né? Que estão no seu organismo vão saindo. Isso vai facilitar a absorção dos nutrientes, né? Então, é muito importante que vocês façam isso antes de começar a suplementar o ômega 3. Então, faça uma limpeza no organismo para vocês conseguirem absorver melhor o ômega 3, tá? E aí, além disso, esse detox é muito importante também, a gente entender que a gente precisa sempre ter um equilíbrio, né? De ômega 3
de ômega 6. Às vezes a gente tem uma alimentação forte em alimentos industrializados, e aí você vai suplementar, vai gastar dinheiro suplementando o ômega 3, não vai conseguir chegar numa proporção boa, porque se você come biscoito, come fritura, né? Como esses vários produtos industrializados, a maioria deles ele tem uma mistura de açúcar, de trigo e dessas gorduras horrorosas, né? Girassol, soja, milho, etc., algodão, enfim, são todas gorduras ômega 6. E aí o seu organismo vai permanecer num processo inflamatório. A gente tem que entender que para a gente mudar de vida, a gente tem que fazer uma mudança alimentar. Eu diria que a principal mudança que a gente tem que fazer é em relação à alimentação. Então não adianta você suplementar nada, né? Ah, eu vou adicionar óleo de coco, vou suplementar vitamina D, magnésio, ômega 3, se vocês não estão mudando base, que é a alimentação básica, tá? Por isso até que eu lancei o desafio dos 7 dias, não sei quem aqui está participando, tá? Mas é muito importante que vocês participem desse desafio de 7 dias na página, que é um desafio simples, né? Dentro do que a gente tem que fazer mesmo, mas que vai ajudar aí a estar limpando o organismo de vocês, né? Tirando as coisas piores que tem na vida, né? Que é justamente açúcar, trigo, enfim, refrigerante, essas coisas péssimas que existem e que a maioria das pessoas fazem uso. Bom, resumindo, né? Ômega 3 protege nosso cérebro, ômega 3 protege nosso coração, ômega 3 protege nossas emoções, né? Ômega 3 protege os nossos olhos. Então, ômega 3 é muito importante para nós que queremos chegar e ter uma longevidade saudável. Em relação ao teste de ômega 3, o que a gente precisa estar pensando, né? Existem formas da gente estar testando. Uma das mais tradicionais é você pegar a cápsula de ômega 3, você deixar aí no máximo, não é mais do que 5 horas, tá, gente? No máximo 5 horas no congelador da geladeira, não é no freezer. Porque o congelador do freezer, ele chega muito, muito, muito abaixo de zero. E aí o ômega 3 vai congelar de qualquer forma. Agora, no congelador da geladeira, não. Ele tem uma temperatura ali adequada para você fazer esse teste. Você vai deixar no congelador por, no máximo, 5 horas. Quando passou essas 5 horas, você vai lá, pega um palitinho, né? Tenta passar esse palitinho no ômega 3. Se passar, o ômega 3 é de qualidade. Se congelar, é porque o ômega 3 não é de qualidade. Mas lembrando, se você fizer no freezer, a cápsula vai endurecer. Então, você tem que fazer esse teste na geladeira, tá? No congelador da sua geladeira, deixa lá 5 horas, passa, né? Um palitinho ali de madeira. Se entrar, é porque o ômega 3 é saudável. Lembrando que o ômega 3 nunca é barato, tá, gente? Então, não adianta pensar assim, eu vou lá na farmácia e vou comprar aquele ômega 3 de R$30. Porque geralmente é farsa, tá? Geralmente é enganação. Então, a minha vitamina D que eu compro, né? É importada, o ômega 3 é importado. Ah, Juliana, mas importado é muito caro? Não. Importado é muito mais barato do que no Brasil. É de qualidade, só que aí o que acontece? Demora a chegar. Então, demora assim de 30 a 60 dias para chegar. Você tem que ter paciência. Mas é mais barato e é de qualidade, tá? No Brasil é muito difícil a gente conseguir um ômega 3 de qualidade. Até tem, mas é muito mais caro do que você importar. Tem um site que eu vou escrever aqui para vocês no YouTube, IERB. Eu compro nele. Deixa eu ver se eu estou escrevendo